Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma reflexão dentro deste tempo quaresmal, onde quem está conduzindo essas reflexões é São Tomás de Aquino. Como eu já falei nos vídeos anteriores, eu farei aqui uma série de reflexões em cima de um compilado de meditações do próprio São Tomás de Aquino e que nós podemos aplicá-las ao tempo quaresmal. Então já fizemos duas meditações anteriores, uma sobre a morte, outra sobre o jejum, e hoje nós falaremos sobre a coroa de espinhos, tá? Então, seguindo aqui o texto, vamos continuar. Saí, ó filhas de Sião, contemplai o rei Salomão, ostentando o diadema, recebido de sua mãe no dia de suas núpcias, no dia da alegria do seu coração. Então isso é uma citação do capítulo 3 do livro do Cântico dos Cânticos, versículo 11. Então, São Tomás de Aquino vai explicar esta citação. Esta é a voz da Igreja, convidando as almas dos fiéis a contemplarem a beleza maravilhosa de seu esposo. Pois quem são as filhas de Sião, senão as filhas de Jerusalém, almas santas, cidadãs daquela cidade que está acima, que com os anjos gozam da paz que não tem fim, e por consequência contemplam a glória do Senhor? Então, ele está dizendo, né? As filhas de Sião. É a própria igreja, né? Somos todos nós, a multidão dos fiéis batizados, que somos chamados à santidade, que através do batismo nós fazemos parte da civilização de Deus, da civilização do céu. Então, esse filhas de Sião se refere a toda a igreja, a comunidade dos batizados, de todos aqueles que creem na igreja, no Verbo encarnado. E aí ele diz: saí, sacudi os comércios e distúrbios deste mundo, para que, com as almas libertas, possais contemplar aquele que amais. Contemplai o rei Salomão, o verdadeiro pacificador, ou seja, Cristo nosso Senhor. Então você vê que coisa curiosa, né? Esse sair é muito mais um libertar-se. Libertar-se do quê? Das ocupações, das atividades, do comércio, da agitação, da dispersão, dessa rotina que se tornou tão natural para o homem moderno, mas que enquanto nós não sairmos disso, não é, nós não poderemos fazer uma outra coisa, que é a qual o sair está ordenado, que é contemplar. Né? Então, o que vem a ser esse sair? Esse sair é nós reservarmos tempo para a oração, reservarmos tempo para a meditação, reservarmos tempo, uma certa quantidade de tempo, diria eu, 30 minutos por dia, para irmos a um sacrário, fazermos uma boa oração diante do Santíssimo, para que a gente possa sair dos comércios e dos distúrbios desse mundo. Não é? Porque senão não tem como a gente ter vida espiritual sólida e fecunda e profunda. E sair para contemplar. Contemplar quem? O rei Salomão. E quem é o rei Salomão? É o próprio Cristo. Né? É o próprio Cristo. Salomão é descendente de Davi. Quando o anjo Gabriel vai dizer a Nossa Senhora sobre Jesus, ele vai falar: herdará o trono de seu pai Davi. Então o verdadeiro Salomão é Cristo. Né? Ele que veio para reinar. Né? Ele que é o rei. E nós precisamos contemplar esse rei. E para contemplar esse rei, nós precisamos sair dos distúrbios e comércios deste mundo. Ostentando o diadema recebido de sua mãe, como se a igreja dissesse: olhai o Cristo revestido de carne para nós, da carne que ele recebeu da carne de sua mãe, pois é sua carne que aqui é chamada de diadema,
A carne que Cristo assumiu por nós, a carne na qual ele morreu e destruiu o reinado da morte, a carne pela qual, ressuscitando, ele nos trouxe a esperança da ressurreição. Então você veja, ostentando o diadema recebido de sua mãe. Né? O que Cristo recebeu de sua mãe? Cristo recebeu de sua mãe a natureza humana. Ele recebeu de sua mãe a sua carne, seu corpo, seus ossos, seu sangue. Não é? Tudo isso ele recebeu da Santíssima Virgem Maria, como nós recebemos o nosso corpo dos nossos pais. No caso de Cristo, ele recebeu o seu corpo diretamente de sua mãe. Né? Então, esse diadema que ele está falando, ostentando o diadema recebido de sua mãe, esse diadema é a própria carne de Cristo, a carne que ele recebeu de Maria, e carne essa que será chagada, açoitada, flagelada, pregada numa cruz, coroada de espinhos, crucificada. Tal é o diadema do qual fala São Paulo. Jesus nós o vemos por sua paixão e morte, coroado de glória e de honra. Diz que sua mãe o coroa porque foi a Virgem Maria que de sua própria carne deu-lhe carne. Então você vê, Jesus ele sofre na sua carne aquela dolorosa paixão para nos dar um grande exemplo de como nós cristãos devemos abraçar as nossas cruzes e os nossos sofrimentos cotidianos e da nossa vida. Né? Jesus ele poderia ter nos remido sem ter morrido na cruz. Santo Tomás de Aquino vai dizer que só o ato da encarnação seria suficiente para Cristo remir todo o gênero humano, mas ele não quis. Ele não quis remir-nos simplesmente assim, ou somente assim. Ele quis remir-nos até a morte e morte de cruz. E por quê? Para nos dar um exemplo de como nós devemos abraçar as nossas cruzes e sofrimentos desta vida e assim nos santificarmos, né? Que é um complemento, um acabamento da própria justificação, salvação recebida no batismo. E esse sofrimento, Cristo recebeu na sua carne, né? Carne essa que ele recebeu de sua mãe. E aí ele continua. No dia de suas núpcias. Então, o que significa no dia de suas núpcias? Isto é, na hora de sua encarnação, quando ele tomou para si a igreja sem mácula, sem ruga, o momento em que Deus novamente se uniu ao homem, no dia da alegria de seu coração, porque a alegria e o contentamento de Cristo é, para a raça humana, a salvação e a redenção. E voltando para casa, ele reúne seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha que se havia perdido. Então, o dia das núpcias é a encarnação. Quando Cristo, ele assume, quando a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo, ela assume uma natureza humana tal qual a nossa. E ele assume essa natureza humana porque é através dela que ele vai remir o gênero humano. E no dia da alegria de seu coração, por quê? Porque isso é motivo de alegria para aquele que toma a ovelha sobre os braços, a ovelha que estava perdida. E que ovelha é essa que estava perdida e desgarrada? É a humanidade. Né? É até interessante porque quando nós vemos essa passagem, né, da ovelha desgarrada, quantas são as ovelhas que haviam? 100. Qual foi a ovelha desgarrada? Uma. O bom pastor deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha que se desgarrou. Né? O que é esse 99? Esse 99 é o mundo angélico. Santo Tomás de Aquino, quando ele vai explicar o mundo angélico, ele diz que por serem os anjos muitíssimo superiores a todas as criaturas corpóreas, inclusive nós seres humanos, é de se entender que Deus criou os anjos em quantidade
muito maior do que a quantidade das coisas corpóreas que existem no universo. Então isso a gente tem uma noção de quantos anjos Deus não criou. Pois bem, esses anjos que já haviam se decidido por Deus, que já estavam no céu, na visão beatífica, o verbo deixa esses anjos e ele vai atrás da ovelha desgarrada. O que é a ovelha desgarrada? É a parcela da humanidade, da natureza humana inteira que ainda estava desgarrada. E ele vai pegar aquela humanidade, vai colocá-la sobre os seus ombros. São os opróbrios da cruz. Né? E ele vai alegremente conduzir essa ovelha desgarrada para a casa do Pai, para o seio da Trindade. Por isso ele diz, no dia da alegria do seu coração. Porque embora ele sofra tudo isso, através de sua carne, que ele assumiu e recebeu de sua mãe, ele o faz isso, no entanto, com profunda alegria, porque ele está nos remindo. E aí ele continua. Nós podemos, no entanto, remeter todo esse texto simples e literalmente à paixão de Cristo, pois Salomão, prevendo através dos séculos a paixão do Cristo, estava proferindo um alarme para as filhas de Sião, ou seja, para o povo judeu. Saí, contemplai o rei Salomão, ou seja, o Cristo com seu diadema, isto é, a coroa de espinhos, com a qual a sua mãe, a sinagoga, o coroou, no dia de suas núpcias, no dia em que ele reuniu em si mesmo a igreja, e no dia da alegria do seu coração, o dia em que ele regozijou-se, porque por sua paixão estava libertando o mundo do poder do demônio. Saí, portanto, e contemplai, deixai para trás as trevas da descrença, e contemplai e compreendei com suas inteligências que aquele que sofre como homem é realmente Deus. Saí para além dos portões de sua cidade, para que então possais vê-lo no Monte Calvário crucificado. Então veja, ele está dando uma segunda interpretação dessa citação do Cântico dos Cânticos. Né? A gente lê uma passagem dessa e a gente fala, meu Deus, o que tem aqui? São Tomás de Aquino não dá uma, ele dá duas. Né? E a segunda é diretamente em relação à paixão do Senhor. Né? Então, o Cristo com seu diadema é o Cristo coroado de espinhos. Né? Coroado de espinhos pela sua mãe, ou seja, a sinagoga. No dia de suas núpcias, ou seja, é no dia da sua paixão. No dia em que ele uniu a igreja a si, a humanidade a si, remida de forma perfeitíssima. Né? E a alegria do seu coração, por quê? Porque através da sua paixão, ele estava remindo todo o gênero humano. Tanto é que quando, na Quinta-feira Santa, sabendo que ele iria passar por tudo isso, ele inicia a Santa Ceia dizendo, desejei ardentemente comer esta ceia convosco. Né? Então você vê, é um contraste, a alegria do Cristo que está nos salvando, mas ao mesmo tempo nós o vemos já no horto agonizante, em extrema e profunda angústia, né? Porque ele está assumindo todas as mazelas dos pecados dos homens. Né? E sair, portanto, é bem interessante, porque Jesus foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. Ele foi totalmente rejeitado. Né? E nós temos que sair para ver aquele que foi rejeitado. Né? E contemplar até que ponto ele chegou. Né? Ele sai de Jerusalém e ele também sai do céu. Vai até os infernos, podemos assim dizer. De tal forma que ele assumiu as mazelas, as penas do nosso pecado, para nos remir. Não só nos remir, mas nos dar uma lição de como é que a gente se santifica. Seguindo o exemplo dele, abraçando também nós as cruzes da nossa vida. E por isso a Quaresma é esse tempo da gente se voltar para os ensinamentos profundos da paixão de Nosso Senhor e principalmente de sua santíssima morte na cruz.
Tá? Então, ficamos por aqui. Espero ver você no próximo vídeo, onde continuaremos toda uma reflexão acerca dos 40 dias desse tempo quaresmal. Um forte abraço, que Deus te abençoe.